Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós vamos falar com o Dr. José Alencar, que é médico cardiologista e tem uma longa trajetória dentro da medicina. É quase como um super-herói dentro da medicina, muito conhecido por médicos. Praticamente todos os médicos que já passaram aqui, que a gente entrevistou, conhecem e admiram o Dr. José. Então eu fico muito feliz pela sua presença aqui. Eu sei que sua agenda é complicada e fico felizão de ter tirado um tempinho para vir aqui bater um papo. Obrigado, é maneiro pra caramba. Bom demais isso aqui. Legal. Doutor, medicina baseada em evidências. Quando que isso chegou no Brasil? E a gente já falou aqui bastante no podcast, para quem assiste na ordem que a gente está fazendo. Já veio um monte de gente que falar sobre prática baseada em evidências, né? Mas pelo que eu me recordo, nas outras áreas, isso foi importado da medicina. Começou na medicina. Sim. O conceito mundial é muito novo também. Ele é ali, fim da década de 80, começo da década de 90, começou a se falar sobre medicina baseada em evidências, ou prática baseada em evidências, né? E isso foi numa universidade lá do Canadá, e alguns colegas, até cardiologistas, por exemplo, um cardiologista do meu hospital, chama Vezum, ainda na década de 90, ele era residente de cardiologia lá no Dante Pazanese, em São Paulo, e aí ele foi lá para o Canadá também para aprender essa coisa nova lá que estavam falando, né? Então não demora muito para esse conceito vir para o Brasil, até porque as primeiras pessoas que falaram sobre isso são Gordon Guyatt, David Sackett. Eles eram de centros muito importantes, proeminentes, eles tinham voz. Uhum. Eles conseguiam publicar em Lancet, New England, JAMA. Então, muito rapidamente isso se alastrou. Mas o que veio de diferente lá naquela época, né? Como assim baseado em evidências? Então, antes não era. Né? A medicina sempre foi uma ciência empírica. Ciência de saúde deveria sempre ser empírica. Né? Empírica significa o quê? Você basear as suas decisões em alguma observação feita por você ou por algum outro colega, par seu, ver esta evidência empírica, interpretá-la e depois disso passar para outros colegas. O grande X da questão, a grande mudança que aconteceu naquela época, né, fim da década de 80, começo da década de 90, era que a gente organizou essa evidência científica, organizamos naquela época os vieses que podiam existir, e baseado nesses vieses, na evidência científica, a gente deu um guia, um mapa para o médico, falando, olha, se você tem um relato de caso é o quê? O médico publica numa revista científica que teve um determinado paciente com uma determinada patologia, doença, tratou esse paciente com algum remédio e depois o paciente teve algum desfecho. Isso é um relato de caso. Uma publicação muito comum em literatura médica, eu mesmo tenho muitos relatos de casos publicados. Só que esse tipo de evidência científica não serve para determinar a acurácia, determinar a eficácia de um tratamento. Então, se você deu um remédio a um paciente e ele melhorou, que é o seu relato de caso, isso não comprova que aquele remédio é benéfico para aquela doença. Para que serve o relato de caso, então? A medicina baseada em evidência está aí para nos ensinar. Esse guia nos ensina isso. Um relato de caso serve para eu ensinar outros colegas qual é a apresentação clínica. Essa doença que eu peguei, que parece tão rara, por isso que eu consegui relatar um caso, publiquei um caso numa revista famosa. Então ela é rara. Então eu estou te falando, tem essa doença rara aqui, aprenda sobre ela também, porque pode ser que um paciente semelhante um dia apareça em seu consultório. Perfeito. É para isso o relato de caso, mas o relato de caso não serve para determinar eficácia. Então foi meio que esse guia exatamente para a gente conseguir aí sim determinar a eficácia de tratamento e diagnóstico também. Legal. Doutor, eu sou um péssimo host, porque eu nunca tive patrocínio no podcast, então eu esqueci de te dar. A Army te mandou um presente, tá? Eu agradeço a Army. Se você tiver interesse em adquirir roupas esportivas e roupas casuais para você sair também, você pode visitar o site da Army e usar o cupom ESLEN, tá? Só você visitar lá, Army, botar army.com.br ou Army no Google, você já vai achar. Vou pedir pro Matheus deixar aqui também na descrição a Army, você pode usar o cupom ESLEN. A mesa ficou meio grande aqui, depois eu te dou ali na saída, tá? Para você. Bacana. Como é que foi a aceitabilidade disso dentro da comunidade médica? Porque parece um certo, assim,
além de você precisar utilizar um respaldo científico nas suas intervenções, você tem esse guia aqui que talvez seria interessante você seguir. A comunidade aceitou isso de uma forma bacana? Ou houve resistência de implementar essa nova visão? Olha, foi mais rápido do que poderia ter sido. Uma mudança de paradigma, né, que acontece. Por exemplo, um filósofo chamado Thomas Kuhn fala muito sobre isso. Mudanças de paradigma. Ele fala que tem que haver várias anomalias, crises. Você tem que ter muitos cientistas falando desse novo paradigma que quer emergir como o paradigma establishment, não é? Para a medicina baseada em evidência, isso foi até muito rápido. Provavelmente porque, como eu falei, os pesquisadores envolvidos nisso eram pessoas que já estavam nos holofotes. Mas, claro, tem muita gente que ainda até hoje é contrária a isso, porque uma frase que a gente ouve muito durante a graduação, muitas vezes, é que medicina é uma arte, né? E tem muita gente que não entende o significado dessa frase, medicina ser uma arte, né? Para essas pessoas que não entendem esse significado, né, que acham que medicina ser arte é alguma coisa que não é o que significa de verdade, a medicina baseada em evidências estaria engessando essas pessoas. Entendi. A olhar para um paciente. Como assim um relato de caso não significa nada? Então, tá aqui, eu dei um remédio, ele melhorou. Essa é a arte da medicina. Esse remédio, nesta pessoa aqui, ele atuou muito bem. Então não interessa se você fez um estudo, se eu estou abrindo aspas para essa pessoa, né? Não interessa se você fez um estudo com 1000 pacientes. O pessoal pega um corte você falando só isso. Exato. Não, eu estou aspas para essa pessoa. Não interessa se você fez um estudo com 1000 pacientes e esse estudo não teve significância estatística, mas no meu paciente teve, porque você não sabe as moléculas desse paciente, você não vê ele no nível atômico, então ele deve ter alguma coisa diferente e essa é a arte da medicina. Não é isso. Medicina ser arte não é isso. Mas as pessoas pensam assim, né? Então elas acabam dando valor a um empiricismo ainda muito aquém do que deveria. O empiricismo na medicina deveria ser baseado em estudos científicos que são capazes de tirar esses vieses da frente. Por exemplo, um paciente que melhorou pode ter sido um retorno à média apenas. Pode ter sido a história natural da doença. Pode ter sido uma co-intervenção, um outro remédio, uma outra intervenção que você fez. E aquela que foi benéfica e não a que você achou. Essa co-intervenção pode ser uma rúcula que ele comeu, não sei. Então, há muitas coisas entre o tratamento e o desfecho que podem estar envolvidas e os estudos científicos mais modernos servem exatamente para tentar tirar elas da frente, controlá-las e dar uma resposta mais correta, né? Só que outras pessoas acham que não, que um empiricismo mais antigo, né? Residual ainda da época antes, pré-medicina baseada em evidências, é o que deveria reinar, porque medicina é uma arte. Então, para essas pessoas, a MBS está engessando essa arte. E para eles, isso é triste mesmo, né? Porque pensa, eu fiz uma graduação de uma profissão que para mim é muito bonita, né, que lida diretamente com o paciente. A gente tem que fazer uma coisa, inclusive, centrada na pessoa. Essa é uma visão moderna da saúde em geral, né? Eu não tenho que olhar para as populações, eu tenho que olhar para uma pessoa que está na minha frente. Essa é medicina centrada na pessoa. E vem a MBE e não deixa eu fazer isso. Tá, mas a MBE pressupõe isso também, né? Claro que sim, mas ele pensa que não. É que o nome acho que é ruim. Você acha? Porque o nome é medicina baseada em evidências. Parece que é só evidência que importa. Sendo que no pilar você tem a consideração com a subjetividade, história do paciente. Na verdade, assim, eu não sei se o nome é ruim, mas talvez para quem não quer dar um passo além e interpretar o que de fato é. Eu digo isso porque na psicologia a gente sofre a mesma coisa. Vocês estão botando o paciente num pacote, vocês estão formatando a doença. O ser humano é muito mais complexo que isso. Mas a gente leva em consideração essa complexidade. Claro. Na hora de dar uma intervenção, a gente leva em consideração se o paciente sabe ler e escrever. Como é que eu vou dar uma intervenção para ele ter que anotar coisas se ele não sabe escrever? Claro. Então, na medicina, imagino que isso também seja feito. Sim. Só que os críticos a esse tipo de modelo, na minha avaliação, parte deles, e eu digo isso porque na psicologia, pelo menos, é assim, talvez na medicina também, eles não sabem o que é de fato. Você acha que essa galera sabe de fato o que é MBE? Não, as críticas à MBE são exatamente de pessoas que não entendem o que é ou até onde vai a Eles criticam o espantalho, né? Eles criaram um espantalho. Perfeito, exato. Tem gente que pensa que medicina baseada em evidência seria semelhante à medicina baseada em guidelines. Isso é que você falou, exatamente, né? Isso aí. Tá aqui o guideline fala que uma determinada terapia é classe 1 de tratamento, então eu sou obrigado a dar esse tratamento para todo mundo e não há nenhuma diferença entre os pacientes que... Perfeito.
Não, e não é isso, não é isso que significa medicina baseada em evidência, não é medicina baseada em guidelines. Fosse isso, uma pessoa que lê uma diretriz, ela está atuando em medicina baseada em evidências. Eu costumo dizer que, assim, um profissional que quer ir ainda mais além na sua área, e aí pode falar em medicina, psicologia, nutrição, tem que ser um profissional que está treinado o suficiente para entender sua profissão como uma ciência que ela é. E como que se faz isso? Pegando a evidência científica e interpretando por conta própria aquela evidência. Se você é capaz de fazer isso, e por conta própria você tem seus próprios vieses, né? Eu não diria que ninguém é livre de viés, todo mundo tem seus conflitos de interesse, né? Mas pelo menos são os seus vieses. Né? Exato. E aí você interpreta na luz dos seus vieses aquela evidência científica para passar da melhor forma possível para os seus pacientes. Se tua visão for muito diferente da visão do establishment, né? Então não fique você chateado porque as pessoas não estão aceitando a sua visão. Né? Se é diametralmente oposta, você está falando uma coisa que não é o que o establishment diz, você é quem tem que provar, o ônus da prova está com você. Então vá lá e seja um cientista, publique essa sua visão, demonstre por que você acha diferente disso. Que foi inclusive o que aconteceu em vários tipos de campos da ciência. Teve alguém que chegou com uma ideia super diferente, mas conseguiu... Darwin, um monte de gente quebrou totalmente, teve uma ruptura nos seus respectivos campos, mas conseguiram sustentar isso. Né? Pois é, e não é reclamando dos outros pares, né? Não, é aqui publicando. Trabalha, escreve, pesquisa. Exato, mas como seria bom se todo mundo atuasse em sua profissão desta maneira, né? Eu digo aqui como um cardiologista, como eu sou cardiologista, aí sai uma diretriz nova de dor torácica. Eu tenho que estar preparado o suficiente, estudando sobre a minha área, cardiologia, para pegar essa diretriz e entender cada linha daquela diretriz, de onde foi que o cara que escreveu a diretriz tirou cada evidência daquela. Para dizer assim, olha, esta evidência ele interpretou com viés. Eu não acho a mesma coisa do estudo que ele acha. Então, para mim, esse tratamento não deveria ser indicado. A diretriz indicou. Pronto, e agora estou eu contra a diretriz. Então vou lá publicar alguma coisa para demonstrar, olha, eu acho que não é assim, assim, assado. Perfeito. E assim até o debate, é saudável isso, né? Claro, com certeza. Nenhum cientista vai ficar bravo comigo que eu fiz isso, não, a gente está debatendo. Eu acabei de defender minha tese de doutorado 1 mês e meio atrás e foram 6 horas a banca... Defendendo. Faz parte da ciência. Claro. Teve alguns amigos meus que não são da academia que foram lá, e inclusive o Lutz, por exemplo, estava lá, né? Legal. E eles ficavam assustados, assim. A minha sogra foi assistir, eles falaram, meu Deus, mas o que estão fazendo? E nós tranquilo, trocando ideia e saímos comer um churrasco depois. Só que ali naquela arena o debate acontece de uma forma, uma antítese, uma tese, uma antitese, sai uma síntese. A gente vai construindo conhecimento assim, dentro de um campo racional de debate científico. E tudo bem, só que o problema é que acho que hoje isso não está acontecendo mais de uma forma tão saudável, né? Principalmente fora do campo acadêmico. Talvez no campo acadêmico também tenha alguns problemas, mas enfim. Sim. Você falou uma hora ali sobre pegar a evidência e interpretar a evidência, né? Você acha que... e aí, obviamente, é uma pergunta totalmente de achismo mesmo. Não sei se você tem algum dado sobre isso, mas com certeza a sua experiência vai dizer alguma coisa. Como é que está a parte de treinamento dos médicos sobre interpretar a evidência? Porque eu sei que existe uma polêmica enorme, né? Um monte de faculdade de medicina abrindo. Não sei como é que está o monitoramento das técnicas que estão sendo ensinadas nessas universidades e nessas faculdades. Hoje você acha assim que o aluno médio, baseado na sua visão de medicina, sai sabendo interpretar tudo isso que você falou? Não sai. A medicina baseada em evidências, como interpretar um artigo científico, como interpretar uma terapia ou um diagnóstico, porque é isso que medicina baseada em evidências tá, gente? Para que eu já eu te respondo a pergunta, mas para que eu saiba que um raio-x de tórax está mesmo determinando uma pneumonia no paciente, eu preciso antes saber qual é a acurácia do raio-x de tórax para pneumonia. E não apenas saber qual o número, mas ter lido aquele estudo ou interpretado a ponto de confiar naquele resultado daquele exame, e aí sim eu vou lá e aplico esse raio-x para aquela pessoa e digo, você tem uma pneumonia. Mesma coisa com eletro, né? Eu sou um médico que lido com exame todo dia. Eletrocardiograma é exame. Então, antes de dar um diagnóstico, eu quero mais saber se aquele diagnóstico que eu estou dando é confiável, né? E medicina baseada em evidências ajuda nisso. Depois eu dei um diagnóstico de pneumonia. Qual é o melhor antibiótico? Medicina baseada em evidências vai determinar isso também. Porque tem estudo A, de 2001, que testou tal antibiótico versus placebo.
Depois tem um outro estudo, 2002, tal antibiótico versus o primeiro antibiótico. E assim vai. Aí o corpo de evidência você vai tentar interpretar, né? Como você é um profissional desta área, desculpa, é o que você tem que fazer. Você que decidiu fazer medicina, psicologia, nutrição. Isso. Agora, aprofunde nesses estudos, né? É uma responsabilidade sua para o paciente, né? O paciente com certeza gostará de você atuar dessa maneira. É só perguntar, dona Maria, você quer que eu passe um teste e um tratamento baseado em evidência ou baseado na minha cabeça? O que é que você prefere? Tenho certeza que 100% das pessoas não, doutor, se tiver estudo sobre isso é melhor. Então isso é MBE, né? E os alunos de medicina, infelizmente, não saem sabendo medicina baseada em evidências, portanto, talvez seja aqui um pouco dramático o que eu vou falar, mas é um fato, tá? O aluno de medicina médio brasileiro, eu diria até de outros países também, não sabe interpretar um simples exame e uma simples resposta de um paciente a um tratamento. O aluno médio não sabe, porque ele não teve isso na sua graduação. Mas o interpretar o exame, imagino que você está dizendo algo além de olhar o valor e o valor referência. Não, ele saber que é positivo ou negativo, e até saber quais são as doenças, quando vem positivo, quais são as doenças quando vem negativo, isso ele sabe. Mas isso não é... E o interpretar exame não é isso. Não é tudo, não. É saber assim, ele é falso, ele é possivelmente falso ou não é. Será que eu deveria ter indicado esse exame para essa pessoa? Se a chance dele ser falso é maior do que a chance de ser verdadeiro, por que eu pedi? Né? Tudo isso faz parte de uma análise baseada em evidências. Mas como é que o exame é falso? Por exemplo, dá um exemplo para nós, que às vezes fica meio vago para quem não é da área. Vem lá um paciente que está com uma suspeita de infarto, certo? E ele chega num pronto-socorro. Aí ele vai fazer um eletrocardiograma. E o eletrocardiograma, o diagnóstico, melhor dizendo, de infarto atualmente, é dividido em dois grandes grupos. O infarto com supra e o infarto sem supra. Supra é um resultado do exame, que pode ser presente ou ausente. Com supra, sem supra. O paciente que tem um infarto com supra, ele fura toda a fila, ele vai direto para um tratamento ultra rápido. Pra você ter uma ideia, em até 90 minutos da entrada dele no hospital, ele tem que estar com a coronária aberta. Ô, louco. Né? Porque é mega grave. É muito grave. Ele pula tudo na frente, né? O sem supra não. O sem supra ele pode passar até 3 dias até receber esse tratamento. Tá? E tudo isso a gente só sabe por causa de estudos. Sim. Que um é 90 minutos e outro é 3 dias. Exato. E por causa e também você diferencia por causa do eletro. Mas o eletrocardiograma acerta 100% das vezes, porque se é o exame que diferencia a conduta, se um exame com o achado presente, supra, são 90 minutos e ausente são 3 dias, será que a gente pode confiar totalmente nesse exame? Será que ele sempre acerta? Porque esse exame está determinando uma carga de esforço muito grande do hospital, né? Sim. Então tem que ser uma coisa precisa, senão vai ficar mandando um monte de gente. Fora a mortalidade, viu? A mortalidade de pacientes com infarto com supra, se não tratado, pode chegar a 60%. Não, e eu até digo, porque pode estar indo... Com certeza, mas a minha fala foi no sentido de mandar muita gente sem supra para com supra, se o exame eventualmente der errado. Tem que ser uma balança ali, com certeza. Mas esse paciente que pode morrer se não receber o tratamento adequado, né? A gente fez um estudo recente lá no Instituto, a gente mostrou que mais da metade dos pacientes com a doença em si, que é a oclusão de coronária, afinal tem que abrir a coronária, né? Não tem supra. Então eles chegam com a doença presente, mas eles fazem o teste e o resultado não está lá. É falso negativo o resultado do exame. E como o nome da doença é com supra e sem supra, não há nem sequer discussão. Com o paradigma atual que existe, sem supra, então cateterismo em 3 dias para você. Sendo que como ele tem a doença e não tem o resultado do exame, ele só é um azarado, né, que teve um falso negativo, como ele tem a doença, deveria ser feito em 90 minutos. Então, é uma linha de pesquisa que a gente tem lá no Instituto, né, que eu coordeno essa linha, que a gente quer mudar o nome dessa doença. A gente não quer mais que ele se chame infarto com supra e sem supra. A gente quer que chame de outra coisa. Oclusão coronária aguda, que é o que está acontecendo. Para mudar a linha da doença para tentar diminuir esses erros. Exato. Para o médico saber que não é o supra quem vai determinar, é a presença da doença. Só, né? E ele tem que procurar outras maneiras. Por exemplo, tem estudo agora com inteligência artificial, que não olha o supra, inclusive, que olha a IA, é uma explainable AI. Então eu consigo ver o que é que ela está olhando e definindo como presente a doença, e ela não está nem olhando para o supra, ela está olhando para outros sinais que nós humanos nem olhávamos antes. E já tem pesquisa sobre isso. Então tem que mudar o nome dessa doença, e é um exemplo aqui de uma interpretação muito mais avançada que você tem que fazer, até mesmo recusando o nome de uma doença, que é a doença, não é exagero meu falar isso, a doença mais importante do mundo, da medicina inteira, que é um infarto, né?
Então, é uma linha que a gente tem lá, só para você ter uma ideia de como é importante a gente ter. Mas essa questão não deveria ser tipo exaustivamente debatida dentro da medicina? Sim, a gente está... Aquilo que eu falei, eu não posso ser anti-paradigma e ficar me reclamando. A gente está publicando, a gente está escrevendo, Não, mas eu digo mostrando. dentro das graduações, porque você comentou que o aluno de medicina médio sai sem saber isso daí, né? Perfeito. Não deveria ser gastado isso horas e horas? Com certeza. Voltando então para o assunto original... Traz um cafezinho para mim, Carlos, por favor, um pequenininho. Quer mais um aí? Eu quero. Dois. Voltando para o assunto original, o médico, então, ele sai da graduação sem saber interpretar um exame nesse sentido, né, que eu acabei de exemplificar. E sem interpretar também uma eficácia de terapia. Será que foi mesmo por causa do meu remédio ou mesmo por causa da minha cirurgia que ele está beneficiado, né? Ele não sabe. E por que ele não sabe? Eu tenho algumas hipóteses. Não tenho um número, como você falou, mas eu tenho hipóteses aqui. Eu me lembro da minha graduação. Na minha graduação, eu tive algumas disciplinas que lembravam medicina baseada em evidências. A primeira delas foi epidemiologia. Epidemiologia lembra muito medicina baseada em evidências porque o começo das duas disciplinas é muito semelhante. É aquela pirâmide da MBE clássica, da PBE, né? Então, como são estudos epidemiológicos, aquela pirâmide também é o cerne da disciplina de epidemiologia. Mas depois ela vai para um monte de coisa que não é mais prática baseada em evidências. A epidemiologia, por exemplo, não me ensina a interpretar um exame nesse nível de profundidade que eu acabei de falar. Depois a gente teve uma outra disciplina que foi de bioestatística. Isso já era 5º semestre. Que é muito legal, inclusive. A galera odeia, mas é muito massa. É muito legal. Mas eu tenho uma crítica a ela, que é o seguinte. Se eu não entendi ainda prática baseada em evidências, eu não consigo entender para que é que eu estou estudando aquilo. Entendeu? Por que eu preciso... Quando é que eu vou precisar calcular um valor de P? E calcular, eu vou dizer para você, nem eu que sou pesquisador, eu calculo o valor de P. Eu jogo as coisas em um software. Claro, exato. O SPSS faz tudo. Exato. Eu tenho que saber qual é o teste que eu vou utilizar, mas depois disso, o sistema... Eu nunca mais, depois daquela disciplina, eu me lembro que uma das questões dela de prova era calcular na mão o valor de P. Caraca, vocês calculavam na mão o valor do P. Nunca mais eu fiz aquilo. Merda. E isso eu tinha 20 anos. Então, assim, chato pra caramba esse negócio. Pra mim não... Principalmente sem saber o porquê. Exato. Eu e meus colegas, exato. Então, assim, foi de nada essa disciplina, né? Essa mesma disciplina, agora depois num doutorado, outra história. Completamente diferente. Bom, se eu estou fazendo doutorado, eu estou fazendo isso pela ciência. Logo, que bom que eu estou vendo isso, né? Mas não foi o caso. Depois, ainda uma terceira disciplina, já era o 8º semestre mais ou menos, que era, essa sim, nomeada como medicina baseada em evidências. E a disciplina era, na verdade, poderia ser chamada medicina baseada em guidelines. Porque o que foi o semestre inteiro? O que é que a sociedade americana fala que tem que fazer rastreio em pacientes com mais que 40 anos? Ele também. Obrigado. Com mais de 40 anos, qual é o exame que tem que fazer? Aí a gente ia nas diretrizes de saúde pública. Então, saúde pública não é MBE. Saúde pública é muito legal, muito importantíssimo. Epidemiologia é importantíssimo. E bioestatística é importantíssimo. Mas nada disso me preparou para sair da graduação interpretando um simples exame ou interpretando uma simples terapia. Não houve disciplina de MBE na minha graduação. E não há na maioria esmagadora das... Hoje, das faculdades. E aqui não interessa nem se é uma faculdade fundo de quintal ou aberta ano passado, ou uma grande universidade federal. Não interessa isso. Vai depender muito mais do corpo discente dessa disciplina. Se essas pessoas, número 1, entendem a MBE, sobre o que ela é mesmo, elas conseguem saber que a MBE não é epidemiologia, por exemplo, né? E, número 2, se elas atualizaram o currículo dessa disciplina. Se não... provavelmente o aluno também vai sair sem esse conhecimento. E é muito sedutor, não é, para o aluno, muito jovem ainda, que ele estude mais anatomia, fisiologia, clínica médica. Que é legal, né? Bacana demais. Pô, eu tinha 21 anos, 22. Fisiologia, particularmente, eu sou suspeito para falar que eu adoro. Não, é uma delícia isso mesmo, né? Mas a fisiologia ela tem que ser usada como pré, né? Não, se você for para clínica, é um pedacinho pequenininho. Exato. A não ser que você for ser professor, né? Exato. E daí é outra coisa. E sobre essa pessoa, né? Que inclusive eu tenho até um nome para essa pessoa, né? Não fui eu que cunhei isso, mas eu uso bastante. Quem não é que goste de fisiologia, como você falou que gosta, mas quem usa fisiologia e só para determinar um diagnóstico ou um tratamento, esse é o mecanicista, né? Mecanicista. E tem muita gente que é assim, muito médico que é assim. Fala, tem esse exame aqui que está alterado. É um exame de selênio. Pronto.
O que é que o selênio faz no corpo? Ele atua em tal via metabólica. Logo você tem determinada doença. Acho que aconteceu isso muito com antioxidante. Não teve isso, não? Vitaminas, C, sim, sei lá, que numa época achou que, porque existe na coronária, ou sei lá, na placa de aterosclerose, existe um processo oxidativo, então vamos dar um monte de antioxidante que vai lá na placa. Mas não é assim, né? Não é porque tá com estresse oxidativo que se você tomar alguma coisa antioxidante, vai direitinho lá. Vai ter o exato efeito, né, que eu imaginei que teria. Às vezes tem alguma coisa no meio do caminho que vai inclusive causar o contrário, vai aumentar o risco desse paciente. Né? Então essa visão mecanicista de medicina também é algo que até hoje ela está muito prevalente entre médicos. E é outro ponto que a MBE tenta mitigar, né? A gente tenta diminuir esse grau de mecanicismo entre alunos de medicina. E aí a gente até sabe, algumas universidades são mais mecanicistas que outras, e a gente até já espera que um aluno de medicina, porque é graduado naquela faculdade, você já sabe mais ou menos, tem um grau de mecanicismo maior. Isso vai muito dessa parte também, né? Eu posso falar, já que você comentou dessa coisa dos antioxidantes e depois tem um efeito. São os medical reversals, né? Eu não sei se alguém esteve aqui recentemente falando sobre isso. Não. O que é medical reversal? O que é? É quando você faz um estudo científico desses que tenta tirar os vieses, que é um estudo científico mais moderno, né? Só para quem está assistindo saber, o estudo mais moderno que existe hoje, o que tem de melhor para determinar o sucesso de uma terapia é o ensaio clínico randomizado. Tá? Então, se eu quero determinar que uma terapia funciona, eu tenho que fazer um estudo semelhante a esse. Quando um ensaio clínico randomizado contradiz o que o establishment diz, isso é um medical reversal, tá? Que significa assim, que a gente estava perdendo tempo com alguma coisa que só o establishment falava, e muitas vezes o establishment só falava por mecanicismo. Entendi. Então, ninguém parou para testar. Exato. Vou dar um exemplo assim muito claro do que aconteceu. Eu gosto muito de falar sobre esse exemplo, porque eu acho que ele aponta bem sobre quem está nos ouvindo aqui, talvez seja a primeira vez que está ouvindo falar sobre MBE, por que você deve gostar de MBE, tá? Na década de 80, começaram os cardiologistas, meus colegas, meus pares naquela época, a prescrever um remédio chamado flecainida para pacientes que tinham arritmia depois de um infarto. A flecainida é um antiarrítmico, tem uma atuação lá nos canais de sódio, e o canal de sódio é exatamente o que está alterado nesses pacientes que já tiveram um infarto prévio, e é exatamente por isso que eles tinham arritmias ventriculares malignas e morriam subitamente, morriam em casa, Wesley. Sim, sem ter chance de chamar ninguém, morria subitamente. Depois de ter infartado. Sobreviveu ao infarto. O cara foi infartado, foi para o hospital, recebeu alta? Sobreviveu, estava lá fazendo tratamento certinho, mas aí um ano depois, de repente, era encontrado morto em casa. Quem causa isso são as arritmias ventriculares malignas. E a flecainida era um remédio assim fantástico. E ainda tem mais, não era só nenhum mecanicismo, não. Tinha também a observação empírica do médico, só que esse é empirismo resquicial, né? Porque o que acontecia? Tem um exame que a gente faz que é o Holter, você já deve ter feito um Holter provavelmente, que é um eletro que você vai para casa também, passa 24 horas, volta para casa, volta pro laboratório, entrega o aparelho lá e ele gravou 24 horas do teu batimento cardíaco. É Holter isso. Os pacientes que usavam flecainida, era assim, sem flecainida e com flecainida. Sem flecainida, 15 mil, 16 mil arritmias num dia. Num dia. Com flecainida, 0. Então, assim, se o que mata o indivíduo são arritmias ventriculares malignas. E a gente zerou elas? E zerou elas. Salvamos o cara. Tem mecanismo, tem. Né? Então, começou a ser prescrito na década de 80 por causa disso. Né? E aí, alguns pesquisadores naquela época fizeram uma força-tarefa para fazer a pergunta correta. Medicina baseada em evidências não é esse grau de empirismo. Tem um empirismo muito mais requintado. Que é o quê? Tá, ok. Melhorou o Holter, ele tem a plausibilidade biológica lá do canal de sódio. Mas o paciente vai melhorar clinicamente? O que clinicamente significa? Vamos tentar colocar no nosso binóculo aqui, na nossa visão, algum desfecho que eu consiga medir e que seja relevante para a pessoa que está na minha frente. E como esse paciente morria, eu acho que um bom desfecho pode ser a própria morte mesmo. Eu posso estudar se no grupo sem flecainida e num grupo com, quantos indivíduos morreram em cada grupo. É um desfecho observável, livre de viés, né? Uma pessoa está morta ou está viva, não existe meio termo. Né? É totalmente objetivo. E aí eles tentaram fazer esse estudo. Eles olharam para trás. Fizeram prospectivo, na verdade. Para frente. Eles começaram a ir nos consultórios cardiologistas lá dos Estados Unidos, bater lá na porta e falar,
Imagino a dificuldade que devia ser nessa época, pré-internet, né? Isso era a década de 80. Então eu imagino batendo lá na porta, telefonando para os consultórios, pedindo pacientes. Se você tiver um paciente assim, assim, assado, me liga que a gente vai colocar nesse estudo aí. E como é o estudo? E aí ele falava, um paciente que tem arritmia ventricular maligna pós-infarto, vamos colocar no estudo e aí ele tem 50% de chance de cair no braço placebo e 50% de chance de receber flecainida. Os médicos que recebiam essa informação, isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça ou uma narrativa para te fazer entender, não, tá escrito em livros isso. Os médicos que recebiam essa ligação falavam, tá maluco? Como é que eu vou colocar o paciente nesse estudo para ter 50% de chance de cair no braço placebo? O paciente é meu já, eu estou vendo aqui que agora ele está com 0 arritmias. Como é que eu vou colocar ele no placebo para ele voltar a ter... Dá até para entender o médico, né? Dá até para entender o cara, né? Sim. Contudo... A resposta clínica ainda não existia. Exatamente. Então ele está fundamentado no mecanicismo, num empiricismo ainda muito antigo. Esse empiricismo melhor é quem daria... Perdão, a falta de arritmia não é uma resposta clínica nesse caso? Que mas poderia... não é definitiva, né? Tá, entendi. É uma resposta clínica e também é observável. Eu também poderia fazer o mesmo estudo. Eu fico imaginando você na década de 80 te ligarem lá. Você liberaria um paciente para esse estudo? Sim. Com a visão que eu tenho hoje. Década de 80, se eu não conhecesse... Exato. Mas sim. O que é isso? A arritmia no Holter é um desfecho relevante? Sim. Que bom que diminuiu de 16 para 0. Mas ainda é um desfecho que a gente chama de substituto. Cair de 16 para 0 ainda não determina benefício clínico ao paciente. Clínico é assim, é palpável, é relevante. Eu perguntar para você, Wesley, tua vida melhorou? Aí você me fala, sim, pronto, isso é um desfecho clínico. Né? Subjetivo, né? A pergunta a vida melhorou é uma pergunta subjetiva, mas há escalas para isso. Então, eu consigo botar aqui em escala, comparar o Wesley comigo, comparar com as outras pessoas e depois dar uma nota e calcular como é que foi a diferença. Então, isso é a diferença de desfecho substituto e desfecho clínico. Né? Há muitos estudos sobre desfechos substitutos que deveriam ter sido agora, por conta do que eu estou falando até, inclusive, reestudados em termos de desfechos clínicos. Por exemplo, aqui, só para dar um exemplo. Eu vou fazer um novo estudo sobre uma droga para o diabetes. Eu posso escolher, é até mais barato, fazer um estudo para mostrar que ele diminui o grau de hemoglobina glicada, que é um exame que a gente faz para acompanhar o diabetes de alguém, ou eu posso gastar mais dinheiro para ver se em 10 anos esse indivíduo vai estar vivo com maior probabilidade ou morto por complicações do diabetes com maior probabilidade. Isso é importante porque, por mais que ele possa melhorar o exame, pode ter um outro caminho, uma outra via que ele está puxando ali e acaba piorando aumenta a mortalidade do paciente. E aí o que aconteceu com a flecainida? Eles tiveram maior dificuldade, está tudo escrito em um livro, eles tiveram maior dificuldade para colocar pacientes no estudo, exatamente porque essa negativa que tinha, né? Eles demoraram coisa de 6 anos para fazer o que deviam fazer em 1 por cronograma. Caramba! E aí, em 1989, eles já lançam a notícia. A notícia foi assim, jornal de todos os Estados Unidos já, mandando parar a venda da flecainida. Em 1991, 2 anos depois só, eu não sei o que aconteceu nesses 2 anos, imagino que era pré-internet, era tudo mais devagar do que é hoje. 2 anos depois eles lançam o estudo que eu considero o estudo mais importante da história da medicina, que é o CAST Trial. A força-tarefa CAST levou ao CAST Trial. Mostrou que a flecainida estava matando os pacientes. Apesar de diminuir de 16 mil para 0... estava aumentando a probabilidade dessas pessoas morrerem da ordem de mais que 10% de probabilidade. Que loucura, cara. Que é bastante coisa, né? Muita coisa. Eles fizeram lá um cálculozinho de... Dá pra gente fazer aqui se quiser. Eles pegaram essa redução absoluta de risco e transformaram numa outra métrica chamada NNT. Número necessário para tratar. Ou para causar dano, no caso, né? NNH, que é harm. E aí eles multiplicaram esse número pela quantidade de pacientes que compraram em alguma farmácia, que deixaram registrado que usaram a flecainida em algum momento. E eles chegaram à conclusão que só na década de 80, inclusive durante aqueles 6 anos que eles tiveram maior dificuldade para conseguir colocar paciente lá... Morreu uma galera. Morreram 250 mil americanos. 250 mil. Só pra... Por que os médicos não conseguiam perceber isso naquela época? Pense você também. Imagine se agora você como um médico... que está dando a flecainida para o paciente. Ela é uma droga que... E para você, sendo médico, isso vai ser importante, tá? É uma droga que mexe no canal de sódio. Pode ser desimportante para quem não é médico, mas se você for, você vai achar, puxa, legal, canal de sódio, bacana, tem tudo a ver. E depois pensa também que o Holter do teu paciente está caindo de 16 mil para 0, né? O paciente não voltou à consulta.
tá? Ele, um ano depois que era o retorno, ele não apareceu. O que você vai pensar? Você talvez nem saiba, se você não fizer um bom registro, você não vai nem perceber que ele não voltou, né? Ainda mais se seu consultório for muito lotado, que eu espero que seja, mas provavelmente você não vai notar. Depois você notou. Aí você ligou para lá. E você recebe a notícia que ele morreu. Você ia pensar que era por causa da flecainida? Não tem como, cara. Pô, caiu de 16 mil para 0. Ele morreu de outra coisa. Talvez, se o médico fosse muito crítico e tivesse uma noção interessante de efeito de algum medicamento no corpo, ele desconfiaria, era literalmente 0, ele desconfiaria do tamanho da redução das arritmias, porque é uma redução muito agressiva, né? Sim. E a gente não vê muitas vezes medicamento fazendo... Todo medicamento que tem essa ação muito agressiva, o colateral também é igualmente agressivo. Basta ver uma quimioterapia, por exemplo, né? Sim. Essa questão o pessoal entender. É por isso, pessoal, que não vai ter uma pílula mágica que vão vender para você que não tem efeito colateral e cura as coisas. Medicamento sempre tem efeito colateral, claro. Cara. É uma droga que tá mexendo num sistema seu. Vai ter efeito colateral, antidepressivo tem efeito colateral. Tem efeito colateral. É por isso que você vai tomar medicamento, homeopatia, não tem efeito colateral, mas também não tem efeito terapêutico. Então, a questão é que vai ter. E aí quando tem, pelo menos na minha leitura, né? Pô, reduzir para 0... Eu ficaria, se eu fosse um pesquisador, o clínico talvez não tenha esse raciocínio. Eu, como um cientista, que eu trabalhava em laboratório, sempre que eu dava alguma droga, que a gente testava algumas plantas e extratos em animais, sempre que tinha algum efeito muito grande num parâmetro, eu falei, cara, isso daqui deve estar zoando outras coisas também. Porque não é possível que só ali zerou. Não, é uma visão interessante a tua, mas também não era assim 0 em todo mundo, não é que o NNT era 1. Todo mundo que tomava caía para 0. Né? Mas tinha um potencial. Mas era grande. Acontecia. Era grande e em muitos pacientes era 0 mesmo. Né? E um antiarrítmico muito potente. E o NNH era de quanto? Você lembra? 25, se eu não me engano. Ou seja, agora eu posso estar de falando. 25 pessoas que tomaram uma morria. Isso. Olha só, Por causa da flecainida. E aí foi daí exatamente do que o Wesley falou agora, que se você multiplica isso pelo número de CPF, você chega ao resultado de 250 mil CPFs americanos. Né? Caramba, cara. Só nos Estados Unidos. Só em uma década. E se não tivessem feito esse estudo, quantos na década de 2000? 90, 2000? Isso. Né? Talvez estaria. Ainda bem que alguém fez a pergunta certa, né? Alguém fez a pergunta. E fez o estudo clínico. Porque se a gente se a gente ficar só na coisa do 0 arritmias e o canal de sódio, até hoje esse remédio estava sendo aí prescrito, porque não é fácil chegar nessa conclusão. Exato, é um negócio meio escondido, né? Sim. Principalmente escondido por uma coisa supostamente boa, que seria reduzir as arritmias. Aí eu fico perguntando hoje, né? Quantos medicamentos eventualmente estão fazendo isso e a gente não tem ideia, né? Na medicina tem um tratado de medicina interna chamado Harrison, o autor principal. Por acaso, se você é médico que está me ouvindo agora, se pergunte quanto do Harrison seria um medical reversal se a gente testasse como deveria mesmo, né? Se a gente parasse de pensar... Quando você estiver lendo o Harrison, pense isso, né? Tá legal, ele me falou o mecanismo aqui, mas não falou agora qual é o estudo clínico que determina a eficácia desse tratamento. Então se pergunte o seguinte, se testar, será que ele continuará sendo benéfico? Porque sem esse estudo não dá, você não consegue, é invisível ao olho nu não isso. Tem como. Não dá para você comprovar que isso foi aconteceu. Porque vê bem, como é 1 em 25, né, que morrem, 24 ficam vivos. Não tem como. Então o próprio médico também falaria assim, mas 24 que eu passei tão bem. Não tem como, Que é uma métrica, não é uma comparação correta a se fazer, não é 24-1. Tá? Você tem que ter a outra métrica que é quantos se beneficiaram. Isso. Não é quantos não tiveram nada. E aí você teria a resposta que é, o benefício é, sei lá, 1 em cada 30 e o malefício é 1 em cada 25. Então o malefício já está ganhando, né? E às vezes o benefício é melhorar o Holter. E o malefício é morrer. Isso. Então quando você mede, põe na régua, né? Tudo isso, você chega a conclusões muito, muito diferentes do que você tinha antes, que... Pelo que a gente está falando, espero que esteja claro para quem está ouvindo. Né? Você pode me dizer se Não, acho que tá. O pessoal acho que entendeu. E imagino que deve existir outros tipos de exemplos além desse na história da medicina, né? Tem muitos exemplos. Bastante. Tem um estudo de um pesquisador chamado Vinay Prasad, que ele fez o seguinte, ele fez uma revisão sistemática de 10 anos de publicação nas principais revistas, JAMA, Lancet, New England e outras. E ele pesquisou apenas aqueles estudos clínicos, desses que eu falei, ensaio clínico randomizado, que se propuseram a testar terapias estabelecidas. Uhum. E quase 50% desses estudos foram medical reversals. Caramba, cara. Quer dizer, acabavam com o resultado, contradizia o que estava no tratado de medicina interna, que é o que um bom aluno de medicina tenta decorar, viu?
Se você é um bom aluno, você estudou pelo Harrison. Você foi além de estudar por resumo. Você foi no Harrison, mas 40% do que está lá, quase 50%, são coisas que, se testadas mesmo, estão jogadas fora. Você acha que nos próximos, sei lá, 10, 20 anos aí vai surgir muito desse fenômeno de descobrir que algum medicamento está causando um problema lá na frente? Eu acho que sim. A gente está cada vez mais testando. Tem uma pressão farmacêutica, né, enorme para testar novas terapias em vez de retestar terapias já estabelecidas. Até porque para a indústria não é muito interessante que você descubra que uma droga está causando mal, né, para a pessoa. Mesmo causando bem a curto prazo, né? Pois é, não. Mas assim, a gente, por sorte, é mais raro, mas acontece com frequência, na verdade. Parece um meme que eu falei agora, é raro, mas acontece. Estudos financiados sem o viés farmacêutico, estudo financiado por um governo, estudo financiado... Quer dizer, que não tem aquele viés todo. Então acontece bastante. E quando acontece é muito bom, porque foge um pouco desse viés e são exatamente estudos que testam essas coisas mais estabelecidas também. E a gente tem que levar em consideração quando a gente está lendo um estudo, né? Faz parte desta análise. Quem está ouvindo aqui agora, para depois não falar que a gente é do establishment, que a gente é comprado por farmacêutica, faz parte da análise do estudo. Uma das primeiras coisas era quem financiou aquele estudo ali, né? Para você já ajusta a tua interpretação diferente para saber o que estão falando. Então, é mais provável que venham estudos tentando trazer novos tratamentos para substituir os primeiros. Porque novos tratamentos são tratamentos com patente mais caros. Mas pelo menos já é alguma coisa. Melhor, uma questão mercadológica ou não, que o que está lá, que não é estudado ainda, seja substituído por um que pelo menos demonstrou um benefício de alguma maneira. Então, eu acho que vai mais por aí. Legal. Uma coisa que o pessoal normalmente pergunta quando a gente fala de ensaio clínico, né? Eles falam assim, pô, mas como é que a estrutura do estudo e acho que até isso é um ponto apontado pelos críticos a quem trabalha com MBE. Como é que a estrutura do estudo ela consegue, digamos que, construir uma semelhança daquele grupo de paciente comigo? Como é que eu tenho uma certeza como paciente que o que funcionou naquele bolo de gente vai funcionar comigo se eu sou um cara aqui do interior de São Paulo e não tem nada a ver com essa galera que foi estudada? O estudo foi lá nos Estados Unidos. Né? É assim, quando uma terapia está sendo avaliada, a gente tem que, como médico, cientista, ou da área da saúde, cientista também, a gente tem que saber que até a melhora dele pode ter havido aquelas coisas que eu até já comentei aqui. Retorno à média. O que é retorno à média? É um conceito matemático que você pode aplicar em medicina também. Um paciente está muito ruim da sua gripe. E na hora que ele está muito ruim é que ele procura o médico. Porque ele está muito ruim. E o médico passa ali uma vitamina C. E aí, como ele está muito... Ele chegou no pico do problema... Quase não sobe mais, né? Quase não sobe mais. O que vai vir agora é a melhora. Porque todo mundo melhora de gripe. Então... uma hora isso vai voltar à média, que é ele ficar bom, mas quando no período que você estava pior é o período que você tende também a procurar um médico. E aí se você e o médico também não conhecerem isso que eu estou falando, e eu diria que 95% não sabe do que eu estou falando, vocês dois vão pensar que foi por causa da vitamina C. Exato. Que você melhorou. Isso é retorno à média. Outro, história natural da doença. Uma pequena frase que eu falei aqui, ninguém morre de gripe. Não é ninguém, vai... Às vezes um paciente já com muita comorbidade, uma gripe mais forte, um vírus mais virulento, pode até causar isso, mas não é o normal. O habitual é que você retorne também à história natural da doença, que você cure seu próprio sozinho. Sistema imunológico faz. Exato. Isso é a história natural da doença, né? Outra coisa que pode melhorar é o simples... a questão, como que eu posso chamar aqui? Eu sou contra o termo efeito placebo, né? Eu não uso esse termo na prática. Se sentir assistido, né? Não é isso? Não é se sentir assistido com o médico? Se sentir assistido, perfeito. É o efeito, lembrei a palavra, efeito contextual. Isso. É assim que eu chamo o efeito placebo, efeito contextual. O contexto, você ter se sentido bem tratado, mas já te dá aquela motivação extra que você precisava para até o teu corpo responder melhor e você melhora. Pronto, ok. Tem esses 3 fatores e muito mais que você tem que medi-los. Você tem que colocar eles numa régua versus a melhora do paciente. Aí você tem que ver qual é a probabilidade de ter sido a melhora por esses primeiros fatores ou, de fato, pelo remédio que você está dando. A maneira de fazer isso eu como pesquisador, vou lá no comitê de ética, peço permissão, eles permitem e eu começo o estudo pegando os pacientes que eu fiz os critérios de inclusão e exclusão. Esses critérios são, em tese, para tentar simular a vida real. Então,
eu vou pegar... Eu estou estudando uma doença que acomete pessoas com mais que 50 anos em média, mas acomete gente jovem também. Um infarto, por exemplo. Se eu fosse fazer um estudo com infarto clínico randomizado, eu faria de 18 até 75 anos. 80. E aí o CEP é quem vai me dizer se ele permite que eu coloque pessoas muito idosas. Mas eu faria 18 a 75. Que chegam com dor torácica no pronto-socorro, porque eu estou tentando simular o mundo real. Perfeito. Exatamente para que ele se pareça com uma pessoa que está lá no interior de São Paulo, por exemplo. Então eu vou... Você não vai botar só gente rica, que treina, que dorme bem. Exato. Eu vou tentar... O cientista ele é bom que tenha prática de consultório, é bom que tenha prática de hospital também, porque ele tem que saber o que é que acontece na vida real, né? E tenta simular isso no estudo com esses critérios. Você não pode ser restritivo demais, senão o teu estudo depois não tem validade externa, que a gente chama. A gente interpreta tudo isso. Faz parte da leitura olhar e dizer, legal, mas esse estudo não parece com o mundo real, então não dá para usar ele em nada. Faz parte, a gente está treinado para fazer isso, né? Mas enfim, aí você vai e aí você coloca eles em 2 grupos e você depois vai fazer uma comparação dos resultados entre os 2. O ideal, quando você está testando uma terapia, é que você teste versus placebo. Por que o ideal é isso? Porque você testando versus placebo, sem deixar que o paciente saiba que está tomando ou não, vai tirar a importância daquele efeito contextual da jogada. Então, aquela sensação de bem ou mal-estar que o paciente tem, já que ele está usando placebo e ele não sabe que está usando placebo, versus o que também não sabe que está usando a terapia, o efeito contextual vai ser semelhante entre todos os pacientes. Se eu der um remédio para uma pessoa e não der para o outro, esse que não recebeu nada, sequer um placebo, ele pode já daí ficar desmotivado, e aí não quer receber mais o tratamento, aí falta a consulta de retorno, e aí essa desmotivação vai jogando o sistema imunológico dele lá para baixo. Tudo isso existe, gente. Chama-se efeito contextual isso aí. E aí é bom que você use um placebo exatamente para não deixar ele ter este efeito diferenciado, certo? E depois você faz um follow-up, e aí também vai depender do que é que você está estudando. Sobre essa doença, se eu fizer um estudo de 1 mês, já tá bom. Essa outra doença mata pessoas, até 1 ano depois ela ainda está matando as pessoas. Então é melhor fazer um follow-up de 1 ano, 10 anos, aí depende do que você está fazendo. Faz o follow-up e vai sempre medindo braço e o outro braço, sem que os pacientes saibam. O ideal é que o pesquisador também não saiba. Ele vai receber você aqui, você vai estar com uma sacolinha opaca, ninguém sabe o que está dentro. Lá dentro está o teu placebo ou não. E aí eu te pergunto, então, vivo você tá? Vivo, check. Né? Vivo não tem subjetividade, se ele tá aqui é porque ele tá vivo. Você teve dor torácica? Responde, não. Então, X, não. E aí a gente vai fazendo isso, consulta com todo mundo, com quem recebeu o placebo e quem não recebeu. No final a gente vai ter o resultado. Num determinado braço, 20% dos pacientes tiveram melhora, né? E depois a gente desmascara todo mundo. Então, você que usava o tratamento de verdade, 20% deles melhoraram. E do grupo placebo foram 10%. O grupo placebo significa o quê? Não usar nada. Por isso que eu sou contra o termo efeito placebo. Não existe efeito do placebo, né? Não usando nada foi 10. Então, qual é o que esse 10 significa? O 10 é a história natural e o retorno à média. Já que não tem efeito contextual nesse estudo. Eu tirei por causa do placebo, né? Então, são 10. E os outros 10% adicionais, que foram 20 no outro braço, esses foram exclusivamente por causa do tratamento. Porque quando eu fiz esse estudo, eu garanti que os 2 braços seriam semelhantes, é por sorteio, entendeu? E vocês garantem que aquele ali não está tendo tratamento concomitante, né? Como a gente faz um sorteio, né? Se ele estiver recebendo um tratamento concomitante, o outro braço provavelmente receberá na mesma proporção o mesmo tratamento concomitante, a mesma comorbidade. Ou seja, a única diferença entre os dois é o princípio ativo da droga. Que é um sorteio que faz isso. Então foi bom se perguntar para eu tentar explicar melhor. É sorteio pelo qual ele entra num grupo ou no outro. Então, se chegarem num grupo de 1000 pessoas que eu quero estudar, são 600 hipertensos, por sorteio, a tendência é que fiquem 300 de um braço e 300 no outro. Então, se houver uma diferença entre os 2 grupos, não é por causa da hipertensão, porque tem 300 de um lado e 300 do outro também. Claro, pode ser 299 e 301, 290 e 310, claro que sim. Mas a tendência é que fique estabilizado porque você sorteou. Isso serve tanto para coisas como uma comorbidade, tipo hipertensão, como uma co-intervenção, quer dizer, além do tratamento que eu estou te dando, você ainda usa aspirina. Beleza, são 800 usuários de aspirina, 400 de um lado, 400 do outro. Como também serve para controlar coisas que eu nem descobri ainda. Por exemplo, no ano 2500,
alguém vai descobrir uma nova proteína aí que não foi descoberta até então, chamada PB53. No ano 2500, faltam quase 500 anos para isso. Só que lá no ano 2024, quando foi feita essa pesquisa, tinham 300 portadores dessa proteína. Só que ninguém sabia, não foi medido, porque não sabia, mas tinham 300. Quando eu sorteei, ficaram 150 de um lado e 150 do outro. É uma tendência para isso. Então, o bom de sortear é que você controla até coisas que você nem conhece. Isso. E assim, por isso que o médico, ou o psicólogo, ou o nutricionista que for ler um estudo clínico e ver que não está sendo randomizado, nem vale a pena ler, né? Para terapia, né? Estudo clínico quer testar terapia, tem que ser. Porque o cara pode estar, um grupo pode ter pesado mais, né? Ele pode. Gente, existe fraude, tá? É muito bom se você quer ter sucesso muito rápido, você ser um fraudador da ciência. Esse é um caminho rápido para isso. Porque você consegue demonstrar resultados fantásticos, maravilhosos, todos fraudados. Você vai na ser... ciência, a mentira tem perna curta, né, cara? Ah, claro, tem. A ideia é justamente ficar falseando, então Exato. acha muito rápido. Não é consistente isso, né? Com certeza. Muito rápido. Mas muito rapidamente ele vai estar dando aula em congresso, ele vai estar sendo citado, né? Olha, uma das revistas mais citadas do mundo no ano 2021 foi a revista cujo o editor-chefe chama-se Didier Raoult. Mesma revista que ele publica o tal do estudo da cloroquina, o primeiríssimo. Foi uma das revistas mais citadas do mundo. Ficou ali próximo de New England, Lancet. Então, uma revistinha de fundo de quintal que depois estava lá. Então, há uma certa vantagem. Não é isso que eu estou sugerindo para ninguém, mas há uma vantagem em você atuar dessa maneira. Então, as pessoas podem fraudar os estudos. Mesmo os randomizados, viu? Eu posso muito bem escrever que eu randomizei e não randomizei coisa nenhuma. Não sorteei ninguém. Eu olhava aqui para você e pensava, shape bom, né? Que o Wesley tem. O Wesley não tá com muito sintoma. Acho que ele vai sobreviver, então vou botar ele no grupo do tratamento. Aí chega um outro lá com 78 já. Né? E esse cara, o shape dele já tá muito mal. Cheiro de ele cigarro, já tá todo... Exato. Vou colocar ele no outro grupo, então. Então ele pode só dizer que randomizou e não randomizou. Sabe uma coisa que acontece? Mas as revistas hoje não tem eles não pedem algum tipo de certeza sobre isso ou ainda não tem esse nível? Não dá para pedir. Dá, né? Porque como é que você garante? É que eu sei que você estava lá do lado. Eu sei que tem umas revistas, pelo menos na área pré-clínica, que eu trabalhei no meu doutorado, que eles pedem exatamente, não tem como garantir, tem razão, mas eles pedem as tabelas originais. Isso eles sim. pedem isso. Também não garante a fraude, né? Exatamente. Tem razão. Outro viés que acontece muito, que é o viés de cegamento, tá? O que é que acontece? Eu disse que meu estudo é cego. Mas, de propósito, eu pedi eu sou uma grande farmacêutica, tá? Bilionária, multibilionária. De propósito, eu cheguei lá no bioquímico que estava responsável pela composição do fármaco e pedi para ele, bota aí, sei lá, triptofano, não sei, bota alguma coisa que vá deixar a urina desse paciente de cor diferente, alaranjada. E aí, quando eu for testar esse estudo, que eu for dar para os pacientes aquele remédio ou placebo, na verdade, eu não ceguei o estudo. Porque os pacientes que estão recebendo a droga... vão reclamar da urina. Tem uma urina laranja. E se eu não estou com a urina laranja, eu estou recebendo placebo. Então, o efeito contextual existe. O que não era para existir, agora existe o efeito contextual. Eu consegui, de alguma maneira... Isso pode não ser necessariamente uma fraude, pode ser só uma coisa que não foi programada, né? Não dá para prever tudo. Aí, no meio do estudo, a gente descobre que estava ruim. Paciência. Agora, se eu sou um pesquisador sério... Lá nas limitações do estudo, que é uma área, que é uma parte do estudo que é obrigatória em qualquer estudo científico de pesquisa de terapia, eficácia de terapia, tem que ter limitações. Lá eu escreveria, no meio do caminho, uma pena, mas aconteceu. No meio do caminho a gente descobriu que a urina dos pacientes que estavam usando... Então, por favor, os leitores desse artigo considerem que o efeito contextual, infelizmente, não foi controlado nesse estudo. Então tá aqui, o resultado é esse, mas teve essa limitação. Se eu sou um cara que quer mesmo ser sério nesse estudo... eu faria isso. Eu posso não fazer se eu quero fraudar, ou eu posso não fazer por causa da minha patrocinadora que está pedindo não bote, não escreva isso também, né? Porque tem patrocinadora que participa inclusive da submissão do artigo. Aí é um puta isso problema, é outra né? coisa que você pode saber lendo o artigo. Lendo o artigo lá na parte de patrocínio, você consegue ver o que está escrito lá. Sei conflito de interesse, né? AstraZeneca patrocinou. Mas não participou nem da submissão, nem da escrita, nada. Ou a AstraZeneca participou inclusive da submissão. Então aí você já vai mais com o pé atrás. Cara, tem uma grande discussão hoje no universo da ciência, já que a gente está falando de submissão e tal, que é justamente as limitações das revistas científicas, né? É o que a gente tem de melhor, na minha opinião, hoje de capacidade de
produzir um conteúdo que seja submetido ao escrutínio público dos pares e que ao mesmo tempo passe por um certo filtro antes de ser publicado. Só que a gente sabe que tem diversos defeitos, né? Por exemplo, esses dias publicaram, não sei se você viu, uns papers com umas imagens de IA, uns camundongo com pênis, tudo errado a imagem, umas palavras que nem existem. Eu fico pensando como é que passou isso. Gerado em ChatGPT, ali dá o link, né? Exatamente. Tem uns artigos que até o ChatGPT escreveu e eles copiaram e colaram até com o prompt do ChatGPT, falando, essa daqui é uma boa resposta para sua pergunta, e que os caras nem tiraram isso. Outros estudos, como por exemplo o do Andrew Wakefield da The Lancet em 98, se não me engano, associando a tríplice viral com o desenvolvimento de autismo. Então a gente tem grandes furos, assim. Acho que considerando o número de publicações que são feitas, é uma peneira muito bem fechada, né? Mas ainda passa alguns problemas. E aí tem uma galera vindo discutindo a possibilidade de existir outras formas de construção de ciência. Eu já vi isso na revista FAPESP, se eu não me engano, acho que eu já vi isso no The Guardian, já li algumas matérias de discussão, se a gente faz alguma coisa mais aberta, se em vez de passar por revisão por pares, a gente joga num fórum e todo mundo vai lá e fica criticando o artigo até a gente chegar no... Você tem algum tipo de posicionamento sobre... Ou você acha que o jeito que está ainda é o que a gente tem de mais... Claro que é uma pergunta que talvez não tenha resposta, mas... Sim, assim, essa coisa de... Eu tô pensando aqui como quem vai publicar um artigo, né? Se eu jogar num fórum e depois cada um vai dar uma opinião, claro que eu mesmo filtrar, né? O que eu tô ouvindo ou não. Mas e aí, quem que eu vou ouvir, né? Eu vou ouvir só o que eu gosto? Só aquele cara que fez só alguma modificação que rapidinho eu consigo entrar e já... Porque é difícil pra caramba, a gente manda... E aí vem aquele revisor 2, famoso, né? O famoso revisor 2, né? O primeiro, exatamente. E aí ele acaba com o teu artigo, mas ele fala, mas se você conseguir consertar essas coisas que eu pedi, eu até eu vejo melhor na próxima vez. Aí você tem um trabalheira para você fazer esse artigo ficar do jeito que ele queria e do jeito que você quer, porque também você não pode deixar o artigo com a cara dele sem dizer a mensagem que você queria passar. Então, meio termo, você consegue ali... Manda de novo. E aí, imagine isso sendo feito por um fórum público, com 300 pessoas mandando. Eu não sei se estaria aí, né? Concordo. Eu não sei, eu acho que a gente pode chegar... remunerar os revisores, porque é uma coisa que não tem, poderia, não sei. Daí de onde é que vem? É difícil, né, cara? É difícil. Aí a remuneração já estaria também um viés, um conflito de interesse, né? De sendo remunerado, enfim, produtividade. Então vai revisar um monte, né? Enfim. É uma área muito complicada de se dizer o que é que dá para fazer. E eu não sei se resolveria, porque assim, a fraude vai sempre existir, a fraude foi embaixo do pano. Quem frauda, esconde a fraude. Quem frauda não deixa a fraude lá para qualquer pessoa, mesmo num fórum, 400 pessoas vão observar a fraude lá, né? Há alguns indícios disso, né? Eu sou revisor de algumas revistas, sou editor de algumas também. A gente lê ali um artigo e a gente vê... Eu sempre vejo isso. Eu vou ler... Eu vou para as tabelas. Em algum momento da minha leitura eu vou lá. E eu vejo se tem algum número que não está batendo. Eu não sou bioestatística, eu não entendo muita coisa de estatística, mas eu entendo o básico para olhar para a tabela e dizer esse número está errado. Já fiz isso com vários estudos. Está errado esse número. Então, provavelmente o artigo inteiro... Você sabe que está errado porque naquele contexto de número de pacientes não se esperava um número daqueles, é isso? Às vezes é uma estatística que não bate, é um desvio padrão que depois é impossível matematicamente. Tem algumas coisinhas ali. Você vai pegando, né? Você vai pegando. E você vai fazendo até chegar no... Enfim, e aí esse estudo eu provavelmente já vou recusar. Assim, ele vai ter que me convencer muito que aquilo ali foi apenas um erro de digitação, sabe? Porque para mim aquilo ali já tá meio condenado, entendeu? Então, eu tô falando o que é que eu faço, mas tem muita gente que faz provavelmente muito semelhante a isso, né? Para tentar buscar esses indícios de fraude ou erro grave, né? Às vezes erros infantis demais, eu penso, cara, que erro tão infantil para um artigo tão bem escrito, um erro infantil como esse, não tá combinando. Deve ter problema aqui, tchau. Então, enfim, essas coisas devem... Eu não sei em que momento que a gente vai conseguir... vencer isso. Mas o peer review é o que a gente tem hoje. Como é que é o peer review? A gente manda para a revista e aí os pares, né, desta revista vão mandar alguns comentários para você e você ou recusando ou aceitando o artigo. Em média, a taxa de aceite de um artigo que a gente manda para uma revista boa é por volta de 5 a 10%. Uma revista assim, top. Depois de revisão, né? Pessoal, depois de revisão. Nunca aceito de primeira, só para deixar claro. Nunca. Eu, pelo menos, nunca vi. E tem as revistas predatórias, que aceitam tudo, né?
Porque você paga, né? Porque você paga, exato. Nem todas que você paga são predatórias, tá? Nem todas. Mas muitas são predatórias. Elas te mandam e-mail falando, não consegui fechar a revista, estão 5 páginas faltando para eu completar. Manda alguma coisa para mim de hoje para amanhã. É foda. E eu recebo toda vez o meu e-mail, porque se você se inscreve num congresso, teu e-mail fica lá, eles pegam a base de lead dos congressos e ficam te enviando o resto da vida. Exato. Mudando um pouco, saindo da parte de logística científica e da rotina, né, de um cientista, e indo um pouco para sua área, né, que é cardio, e agora falando um pouquinho com a população que está em casa, assim, que não é necessariamente da área acadêmica e não produz ciência. Infarto hoje é o maior problema do mundo em termos de mortalidade. Ou melhor, desde a década de 90, né, as doenças cardiovasculares é o que mais mata. Infarto, que é o que lidera? Não, o infarto, como a gente já tem um bom tratamento para infarto, ele até reduziu sua carga, mas as consequências do infarto ainda contam como um infarto, entendeu? Entendi. Então, o infarto e suas consequências, aí sim, a resposta é esta. Ela é a principal causa. Quem mais mata são as doenças cardiovasculares. Então, uma doença arterial periférica da perna, que depois o indivíduo morreu por consequência a isso, ele entra como doença cardiovascular. Um AVC é doença cardiovascular, porque é de um vaso do cérebro. Essa doença cardiovascular é a primeira colocada, né? E aí você tem que ver que nesse balde tem um monte de hipótese diagnóstica diferencial. O infarto agudo é a faceta mais grave, mais aguda, e é que o médico precisa ser mais esperto, rápido, para conseguir salvar o paciente, porque tem uma letalidade que de todas é a mais alta das cardiovasculares, é 60%. Se você não dá tratamento nenhum e o paciente está com vaso ocluído, 60% deles morrem durante o internamento ainda, né? Às vezes ele pode sobreviver ao evento inicial, mas aí 3 dias depois, ainda internado, aí sim ele morre. O que causa? Como é que é os fatores de risco ou sei lá? Infarto é assim, é até aquela coisa que eu já tinha comentado, que a gente quer mudar o nome, né, para oclusão coronária aguda, porque é esse o fenômeno, né? Ele está em casa e aí o vaso dele oclui. Não há mais passagem de sangue por aquele vaso para o resto do músculo, né? Para onde ia para frente. É como um cano que está obstruindo aquela outra área lá que receberia aquela água, não recebe. A cozinha da tua casa não está mais recebendo. Esta área morre, essa área de infarto muscular, né? Morre, aquele músculo cardíaco. E por causa dessa morte muscular, o indivíduo nos próximos dias está num risco altíssimo de morrer de arritmias, porque aquela zona morta ali é uma área altamente arritmogênica, e aí ele tem uma arritmia e morre internado ainda naquele evento agudo. Ou a área muscular que morreu, ela fica tão frágil, acontece isso, que ela se desfaz. Caramba. E aí o coração da pessoa tá aberto para o tórax, então, ou aberto para uma outra parte dele mesmo. Você cria uma comunicação no coração. Tudo isso é gravíssimo, ainda mais na fase aguda de um infarto, que a pessoa acaba morrendo. Antigamente, tem até o maior autor de tratado de cardiologia chama-se Eugene Braunwald, é um americano, está vivo ainda. O Braunwald, ele fala que quando ele era residente de cardiologia, na década de 50, se eu não me engano, ele... tá escrito isso, é uma carta dele. Ele fala, muitas vezes eu chegava de manhã no hospital para descobrir que meu paciente de ontem estava morto. Muitas vezes era isso que ele via no infarto, né? E era 60% das vezes. O tratamento para infarto naquela época, como não havia remédio para isso, era colocar o paciente num quarto mais longe possível da unidade de enfermagem, porque na unidade de enfermagem é conversa à noite, a madrugada inteira. E se acreditava naquela época que, já que ele morre de arritmia, e as arritmias eram conhecidas naquela época como neuroses cardíacas, é melhor que ele não passe por estresse, é melhor que ele durma bem. Então colocavam ele no último quarto. Só para, como o Brown diz, né? Chegar ele no dia seguinte, ser a primeira pessoa do dia a dizer bom dia para o paciente, que muitas vezes é o residente mesmo que faz isso. Ele é o que chega primeiro e vai embora o último no hospital. Então ele chegava lá no quarto para ver esse indivíduo morto. Década de 60, comecinho da década de 60, o primeiro tratamento para infarto foi descoberto. E não foi remédio. Foi o tratamento mais impactante de todos. Ele conseguiu reduzir em 50% a mortalidade, de 60% para 30%. Isso é uma redução de 50%, né? Não é remédio nenhum. Foi mudar essa lógica. Começamos a criar o conceito de unidades coronarianas. São UTIs especiais para quem está infartado. Como que ela funciona? É uma ilha no meio. Você já deve ter passado por uma UTI assim, né? Ou visitando alguém, ou mesmo você o paciente. É uma ilha no meio com a enfermagem lá e o médico lá também. Estão conversando, não tem problema, tá lá. Os pacientes ficam ao redor, né? Os 10 leitos que uma UTI tem que ter.
ao olho de todos os profissionais. Todos os profissionais conseguem ver todos os pacientes e conseguem ver os 10 monitores. Que legal. Isso é a unidade coronária. Porque aí, se ele tiver uma arritmia maligna, essa arritmia dá pra gente desfibrilar ela. Como o profissional está ali naquela ilha a 3 metros de distância de qualquer paciente, então ele chega muito rápido, ele consegue desfibrilar o paciente e aí pelo menos a morte de arritmia ele evita. Que legal. Ele não vai evitar aquela morte do ventrículo que se abre, né? Como eu falei. Essa não, mas a arritmia ele já consegue essa outra tratar. Faz parte dos 30% lá que ainda ficavam... E aí isso aí desde a década de 60 até hoje ainda é vigente. Sim, hoje a gente ainda trabalha com unidade coronária, com certeza. Ela foi a mais impactante de todas. Aí depois, décadas de 60 para frente, a gente foi descobrindo remédios, né? Terapias, fármacos, né? Hoje como é o tratamento para infarto? Você chegou com a coronária ocluída no hospital, você vai fazer o eletrocardiograma e ele vai ter o tal do supra, que eu até já comentei, né? Ou não. Ou você pode ser o azarado de um teste falso, né? O médico ou vai ser esperto bastante para ver que ele tem um supra, ou ser esperto para ver que você é só um azarado, e vai te mandar para o exame que você tem que fazer, que é o cateterismo. Isso tem que ser feito em menos que 90 minutos da tua chegada no hospital. Você chegou, disse bom dia para a recepcionista, em até 90 minutos você tem que estar na sala de cateterismo. Na mesa aberto. Sim. E até, na verdade, antes disso, porque os 90 minutos não é para fazer o cateterismo, é para abrir a coronária mesmo. Caramba, cara. É para ele entrar com todo o material lá, encontrar a tua coronária, subindo com o catéter pela artéria ou aqui da radial ou artéria femoral. Então ele sobe até o coração, encontra a artéria, passa um balão, abre o balão. Tudo isso não tem que ser em menos que 90 minutos. Se você é atendido num hospital de interior, um hospital de periferia, que não tem esse serviço de hemodinâmica, que é um serviço caro, muito especializado, nem todo hospital tem um remédio que também serve para abrir a coronária, que é o trombolítico, ou fibrinolítico. Ele foi junto com a aspirina, ele foi o primeiro e segundo, né, fármaco que demonstrou redução de mortalidade. Então, o estudo foi o mesmo, foi o ISIS-2. Talvez seja o segundo estudo mais importante da história da medicina. O primeiro foi o CAST, né? O ISIS-2, de uma tacada só, ele testou aspirina e trombólise. Ele conseguiu reduzir a mortalidade, que naquela época já era em torno de 13%, para 8%, 7%, até 6%. Então saiu lá de 60% e foi para 6%. Exato. Hoje, grandes centros trabalham com 5,5%. Puta merda, velho. E isso tudo graças ao avanço científico. Exato. Observação, estudo, testagem. Porque se a gente tivesse ficado lá no passado, pensado, não vou testar nada, né? Vamos ficar aqui com o establishment. Aí, a medicina é uma arte. Então, possivelmente, quem está em casa assistindo tem algum parente que infartou e muito provavelmente, estatisticamente falando, só está vivo por causa desses avanços da medicina e da ciência. De 60 para 5, como é hoje, são 55 salvos ali, né? Ainda há 5 que morrem, né? 5%. Então, talvez também quem está nos ouvindo teve ali um familiar que acabou morrendo, mesmo com tudo isso. Mas isso não significa que a medicina não o ajudou. A medicina estava lá para tentar reduzir essa probabilidade para ele. Poderia ser 60, foi 5. Esses 5 ainda são aqueles que desfazem o músculo ainda? Sim, essas são complicações ainda muito graves. Esse é muito difícil, né? É tecido. Como muito exato, é muito agudo. A previsão para isso acontecer não é boa ainda, a gente não consegue prever, né? E é muito dramático, acontece isso, né? O sangue simplesmente começa a sair, então não... É muito complicado, né? E para quem tá em casa, assim, doutor, o que você, que é um cardiologista renomado, o que você diria, assim, que de práticas que tem que evitar e práticas que tem que aderir para tentar melhorar a saúde do nosso coração? Sim, saúde cardiovascular em geral, né? Isso aqui pode até parecer clichê, mas é o que a gente sabe que tem que fazer mesmo, né? Manter a saúde do corpo como um todo, né? O coração, ele é a bomba que vai levar sangue para todos os tecidos do teu corpo. Ele pode ser encarado, inclusive, como um espelho da saúde do teu corpo mesmo. Então, se você está acima do peso, se você está sedentário, como um espelho a isso, o coração está sofrendo também, porque ele é a bomba para tudo isso, né? Então, o que é comprovado atualmente? A gente tem que tratar as comorbidades, então a gente tem que ter uma pressão arterial próxima de 12/8. Não é brincadeira isso, não é falácia. E isso é silencioso, né? A pressão total, não é frequência cardíaca. Às vezes a galera tem pressão alta e não sabe, né? Nunca mediu. Sim. Pressão arterial, ela é uma doença, na verdade, a pressão arterial é um fator de risco. Ela não é uma doença, mas ela é um fator de risco tão grave que a gente trata ela como se fosse uma doença. No mesmo patamar, entendeu? Caramba. A gente dá remédio para um fator de risco exatamente quão grave ele é, né? A gente deixar essa pressão 12/8. A gente sabe que 12/8
é melhor do que 13/9, que por sua vez é melhor do que 14/10, e assim vai, né? Peso, tá? A gente tem que controlar o peso também, viver ali próximo, idealmente ali abaixo de um IMC de 27,5, 25 até idealmente, também é muito importante. A saúde cardiovascular depende disso também, e não só cardiovascular, mas do corpo como um todo. Você vai evitar complicações de pneumologia, você vai evitar outras complicações também, qualidade de vida, qualidade do sono, tudo isso vai melhorar também. Colesterol é um fator de risco conhecidíssimo e muito vítima de fake news, né? A gente vê muito pessoal falar alguns absurdos, bizarrices do colesterol. Eu trouxe várias pessoas aqui, cara, eles falam os argumentos de quem diz que, não, LDL alto não importa, estatina não funciona. Pô, é muito perigoso isso, hein, cara? Porque é um fator de risco tão conhecido e independente, vários estudos replicando. No meu doutorado eu trabalhei com colesterol em modelo pré-clínico, com camundongos com hipercolesterolemia familiar, então a gente nocauteou o gene LDL, o receptor LDL, né? O gene do receptor LDL, e o animalzinho tinha hipercolesterolemia genética, que é um modelo bem parecido com os hipercolesterolêmicos humanos, familiares. E, a expectativa de vida do bicho é lá embaixo. Assim, ele fica todo ferrado em termos comportamentais, até em termos cognitivos. E aí, por conta disso, eu acabei tendo que escrever as clássicas introduções de artigo e de tese. E a gente vê as pesquisas com LDL. Sim. Todas concordam, né? Todos os achados guiam para um fator de risco, né? Sim, sim. E aí eu vejo a galera falando na internet, é extremamente perigoso, né, cara? Exatamente porque assim, o que eles pegam? Eles pegam que tem gente que tem um colesterol que está muito alto e depois acabou morrendo de outra coisa, né? Então eles vão naquelas evidências fracas, tentando te associar com um relato de caso, tentando associar com um estudo que demonstrou alguma coisa, exatamente aquilo que ele quer, e depois ele não vê o corpo de evidência inteiro. Você também não viu, porque você não é essa a tua vida, você não acompanha, você não é médico. Nem é seu dever, né? YouTube, não é seu dever, exato. É uma maneira muito rápida, né, de chegar ao sucesso. Você, mais uma vez, você fraudar. É uma fraude. Você pegar um estudo versus 30 e você focar só naquele com certeza é uma fraude também. Então não caiam nessa, tá, gente? Colesterol é fator de risco, sim. Precisa ser controlado, tá? Claro, tudo é debate científico. Como controlado, com que remédio, a que nível cai. Tudo isso está sendo debatido por gente séria, tá? O que não é sério é você não considerar ele como fator de risco, porque ele é, tá? E aí, o que mais? Bom, aí ter uma vida sem sedentarismo, uma vida prática de atividade física também, claro que isso vai ser, a saúde como um todo vai ser muito benéfico. Evitar tabagismo, evitar até inclusive esses novos vapes, né? Tudo isso acaba levando também a um certo grau de aterosclerose, inflamação, que vai levando a esta oclusão de coronária que eu falei no decorrer dos anos, né? Para evitar tudo isso. Evita-se completamente. Então você vai olhar lá para teu passado, na verdade, e tá lá, meu tio não fazia nada disso e morreu de infarto. E não tinha nada desses problemas e morreu de infarto. E o meu outro tio era a vida totalmente desregrada e morreu aos 102 anos de velhice. Isso é clássico. Clássico também, né? Tudo é uma questão de risco. Medicina, já dizia William Osler, é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidades. Exatamente. Ciência de incerteza. Eu não consigo dar certeza para ninguém de nada. Tudo é uma questão probabilística. Assim, 5% das pessoas que infartam ainda morrem. Isso. Infarto agudo, né? Que bom que não é mais 60, mas é 5 ainda, né? E uma arte de probabilidades, porque se você parar para pensar, tudo que a gente está falando desde o minuto 1 desse episódio é probabilístico, né? Sempre tem que pensar medicina como uma ciência assim. Que pena que o indivíduo foi um daqueles 5% que morreu. Mas é melhor agora do que na década de 60, quando morreu. Não, e quando você está fazendo um corpo de comportamentos, dependendo do empilhamento de determinados hábitos e da retirada de outros, você está inclinando a probabilidade para um lado. Sim. Né? Você fazendo cardio, você está tentando comer um pouco mais saudável, dormindo bem, a sua probabilidade acaba sendo inclinada para um lado e reduzindo, né, do outro. Com certeza. Então não vale a pena jogar dados assim, porque pode ser perigoso. Perfeito. É exatamente isso. Você vai jogar um jogo, você tem aqui boas chances ou más chances. Aí você vai nas máximas. Exatamente. Se fosse um jogo que tivesse valendo e você entende as regras, você não faria isso. Perfeito. Né? Indo para os finais aqui, doutor. Quem está em casa agora assistindo, não tem dor no peito, não tem problema nenhum, tem algum exame que ele deve fazer? Você sugere?
Olha... Ele deve procurar um médico agora? Tipo um check-up? Então, esse assunto é... Bota aí, Matheus, corte de Reels, ó. As próximas perguntas é tudo corte de Reels no Instagram e a gente faz compartilhado com o doutor lá. Esse assunto é espinhosíssimo, na verdade. Porque assim, tem que fazer consulta constantemente com o cardiologista? Sim, com certeza. Se a gente consegue detectar já agora que você está com a pressão 14/9, é melhor tratar agora do que tratar daqui a 10 anos com a mesma pressão 14/9 agora, depois de todo o prejuízo que ela te causou. Então, tem que procurar um cardiologista? Com certeza, quanto antes melhor. Eu nem falaria uma idade. Vá, se você puder, vá um cardiologista anualmente, pelo menos, para fazer isso. Agora, não confunda isso com aqueles check-ups, sabe, quilométricos de exames, inclusive com o classiquíssimo teste ergométrico. Tá? O teste ergométrico, como é feito hoje, ele é um exame que tem uma probabilidade altíssima de ter um resultado falso. Então, com pessoas de baixo risco cardiovascular fazendo aquele exame, se ele vier positivo para doença coronariana, ele provavelmente estará errado e ele pode te colocar numa cascata iatrogênica ruim. Então, não confunda o que eu estou falando. Número 1, tem que fazer consultas periódicas? Sim. 2, tem que fazer check-up? Sim. Não com teste ergométrico. Não, tá? E número 3, o teste ergométrico só serve para ver isquemia? Não, ele serve para ver tua capacidade física, você ir longe na esteira, você saber qual é teu VO2, quando é um teste cardiopulmonar, melhor ainda, ótimo. Mas isso para a tua prática de atividade física, para ver tua aptidão física. Infelizmente, não é isso que o médico lauda. O médico cardiologista brasileiro, eu sei, que está lá entre meus pares, eles são treinados a laudar isquemia, principalmente um teste ergométrico, não o cardioespirométrico. Que não é adequado? Não é, porque você não é uma suspeita, não pedi porque eu estou achando que você está isquemiando. Entendi. A probabilidade de vir falso é muito grande, entendeu? Então, se a gente mudasse um pouco essa lógica aqui no Brasil, vamos fazer um teste ergométrico, não como check-up coronariano, mas vamos fazer para a aptidão física do Wesley. Beleza. Aí eu vou laudar, inclusive, sobre a aptidão física sua. Não vou laudar sobre isquemia, mas faz um experimento você em casa. Foi o que o meu médico fez. Ele pediu e laudou para aptidão física. Boa, mas uma raridade, porque faz um experimento você. Pega um teste ergométrico, não ergoespiro, ergométrico. Abra e vai ver lá o que está no laudo. Eu fiz o expiro. Negativo para isquemia. Ou positivo para isquemia. Como se fosse o objetivo do teste. Como se fosse o objetivo do teste, exatamente. Mas isso quem lauda é o médico que foi lá, que fez lá, né? Porque no meu caso o médico receitou, eu fui na clínica e fiz. Sim. Para o ergoespirométrico, meio que já se sabe que é sobre isso, porque ele dá muitas variáveis, informações sobre isso. Ainda bem que quem vai laudar já está ciente. Mas há uma cultura de laudar o ergométrico como isquemia. Né? Eu nunca vi, vou falar para você, nunca vi um exame ergométrico que não tenha algum dado sobre isquemia. E não deveria. Não foi a minha hipótese quando eu pedi, porque a gente está lidando com probabilidades altíssimas, eu diria inaceitáveis, de resultados falsos que podem levar a uma cascata iatrogênica ruim. Tá? E não sou eu que estou falando. Por exemplo, a USPTF, que é um task force americano para prevenção de doença, né? O P é de prevenção e o TF é task force, ele dá como contraindicado fazer check-up com teste ergométrico. Exatamente, e vírgula, para pesquisa de isquemia. Contraindicado, exatamente por causa desse Então, assim, a recomendação é vá dar uma olhada e procura um bom profissional. Vai numa consulta sempre, mede pressão, vê como é que tá o colesterol, diz como é que tá a tua dieta para o cardiologista, para ele avaliar junto ali com você, te dar umas dicas, né? Diminui o sal daqui, melhora aqui a rúcula no almoço, coma mais rúcula, enfim. Tudo isso a gente faz uma consulta. E se for para fazer um ergométrico, saiba você que a isquemia não é o que a gente queria quando a gente pediu esse exame, entendeu? Mas minha penúltima pergunta. Eu faço triatlon, né? Inclusive esse teste que eu fiz para se inscrever para algumas provas, tu tem que mandar o médico tem que autorizar, senão eles não deixam tu se inscrever. Sim. Quando eu tô dormindo, agora eu vou fazer uma parte de uma consulta aqui. Quando eu tô dormindo, eu uso o Garmin, né? Normalmente para treinar e para dormir, para medir o meu sono e tal. Ele dá ali uma frequência cardíaca legal. Às vezes o meu batimento cardíaco chega a 40. Já chegou em 39. E aí fica sempre ali, 42, 45. Quando eu durmo meio mal, vai para 48, acho por causa de um certo estresse. Dormindo com esse batimento de 40, 42, eu tô com algum problema? Nenhum. O atleta já é mais bradicárdico mesmo, porque tem uma atividade autonômica. O que é autonomia? A gente tem dois sistemas nervosos, né? O sistema nervoso central, que é o que nós conseguimos comandar. Eu quero pegar esta garrafa aqui, peguei.
E o sistema nervoso autônomo é o que eu não comando, é o que está fazendo, por exemplo, com que eu respire agora, ou os meus movimentos peristálticos. Nada disso eu estou comandando. Inclusive a frequência cardíaca, o sistema nervoso autônomo que comanda isso. Ele deixa eu ficar mais taquicárdico. Se aparecer uma onça aqui agora, que eu tenho que sair correndo, ele vai me deixar taquicárdico muito rapidamente, espero. Para eu ter muito sangue para conseguir sair correndo daqui e jogar sangue para o meu músculo das pernas para eu correr. E durante o sono, para quê, né? Se eu estou ali totalmente relaxado. Então, o meu próprio sistema nervoso autonômico, ele reduz frequências. E como você é um atleta, teu sistema nervoso autonômico está exacerbado, não patologicamente, mas porque você é um atleta. Show. Então, teu corpo ele tem que estar habilitado a conseguir lidar com mudanças de frequência mais rápido do que o meu, que não sou atleta, por exemplo. Por quê? Porque durante a prova, às vezes você vai ter que dar um tiro. Isso. E agora não, agora você tem mais que controlar a velocidade, isso, até pela estratégia. Então, é normal do esportista que tenha esse sistema nervoso autônomo exacerbado. Então, eu vi uma vez um Reels que um triatleta profissional que eu conheço foi pro pronto-socorro por alguma questão que aconteceu, caiu, sei lá. E aí ele tava com monitoramento lá e quando ele dormiu ele acordou com todas aquelas máquinas pitando, acho que elas identificaram que o coração tava parando. O dele tava em 30 e pouco. Não, pode chegar abaixo de 30, aí a gente dá uma investigadinha. Pode ser só por causa da atividade física. Abaixo de 30? Cair de 30. Caramba, 20 e poucos. Mas acima de 30 a gente não deixa... E claro, e quem tá fazendo atividade física como um atleta igual ele. Não se você vai jogar bocha. Isso. Aí não, aí eu não tolero o 40 aqui que eu tô tolerando pra você. O meu ele vai, quando eu treino, quando eu faço treino de, sei lá, 14 tiros de 400 metros num pace de 13,20, 13,30, ele vai aí a 180 e lá quebrada. E aí quando eu tô dormindo vai pra então um range gigantesco, né? E aí quando eu tô trabalhando normal, assim, ele fica em casa, que eu tô no computador, ele fica em 60, 65. Perfeito. Bom. Última pergunta. Vinho faz bem pro coração ou não? Essa é clássica. Faz um Reels aí também, Matheus. Como é que é? Porque, pô, isso daí é uma polêmica desgramada. A galera, um monte de gente na internet fala que faz por causa dos flavonoides e sei lá. E outro monte de gente fala que não tem dose segura de álcool e sei lá o quê. Como é que tá essa discussão? O benefício é mecanicista. A gente não tem nenhum estudo clínico demonstrando que vinho versus pessoas que estão bebendo placebo vão ter algum benefício, entendeu? E é um estudo bizarro. Eu tô citando aqui de propósito uma bizarrice, né? Não há um estudo clínico vinho versus placebo, porque imagine você... Por razões óbvias, né? Como que vai fazer um estudo desse, exato. Dando álcool para a pessoa. E dando álcool, exato. Como é que o comitê de ética aceitaria isso, né? Aliás, isso é uma coisa boa, deu só fazer um parêntese aqui. A gente falou desde o começo como o ensaio clínico randomizado é muito importante, mas nem sempre o comitê de ética vai permitir que eu faça, por exemplo. Essa é uma pergunta que provavelmente nunca vai ser respondida através de um estudo como esse. Então, a gente desce um pouco na escadinha e vai para o segundo estudo melhor, que é o estudo observacional, né? Vamos olhar as pessoas que tomaram vinho versus quem nunca tomou vinho e aí vamos ver quantos que morreram, quantos que não morreram. Então, dá para a gente fazer estudos semelhantes também, mas eles não são padrão ouro. Daí eu não consigo afirmar com certeza. A pergunta do Wesley foi, faz bem ou não? Isso. Mecanicisticamente, a hipótese dos flavonoides está aí. É uma hipótese que melhora, mas não tem estudo para me mostrar clinicamente esse resultado. E o que eu já sei é o dano. O dano é conhecido. Exato. E assim, a galera que fala, mas o pessoal toma vinho, isso aqui. Cara, primeiro, esses estudos aí teria que isolar, porque geralmente quem toma vinho, o cara tem mais dinheiro, tem mais condições, eventualmente é menos estressado, teria que ter um jeito de isolar se foi o vinho mesmo, né? Mas o cara treina, enfim. Sim. É tão simples. Perfeito. A gente tem estudado recentemente, a gente tem querido dar esse foco lá no Dante Pazanese recentemente, na nossa divisão de pesquisa. Há uma coisa muito legal que você falou agora, que são determinantes socioculturais, socioeconômicos de saúde, né? É uma área que pouco se estuda ainda, mas, por exemplo, tem agora uma diretriz americana, publicado 1 ano atrás, sobre determinantes socioculturais, socioeconômicos também, meio que pedindo para os cientistas, estudem isso. Dei uma olhada aí também. Mostra para a gente aí que talvez viver em uma determinada comunidade ou um determinado nível de salário para baixo pode ser danoso para alguma doença. Vamos atrás desse dado também. Em termos de saúde mental tem bastante, o pessoal olha bastante para isso e a gente sabe que desigualdade social, por exemplo, é um puta de um problema para a saúde mental. É um fator de risco gravíssimo. E muito provavelmente deve ser também, né? Só falta os dados para outros tipos de patologia. Doutor, obrigado pela sua presença. Como é que o pessoal consegue te encontrar? Você atende, produz conteúdo? Como é que é? O que o pessoal pode consumir seu aí? Boa. Eu tenho o Instagram e o Twitter. É o mesmo, tá? É @José N é Nunes, né? José N Alencar, tá?
Tanto Instagram como Twitter é o mesmo. Então pode me seguir lá. Meu conteúdo é variado, né? Entre as pesquisas que a gente faz e eu avaliando também a pesquisa de outra pessoa, às vezes. E às vezes também falando sobre picaretagem, ética médica, né? E mostrando foto do meu filho também. Legal. Assim, é meu Instagram. E você perguntou se tem consultório. Sim, apesar de eu ser lá no Dante pesquisador, né, da parte mais pesquisa, faço consultório também. Então também entrou lá no Instagram, você vai conseguir ter e tal. Show de bola. Meu foco está mais nessas doenças mais agudas agora, né? Infarto, porque essa é a área da pesquisa que eu sou apaixonado por ela, mas tem consultório também. E, bom, eu posso falar do livro? Claro, óbvio. O Manual de MBE, que é meu livro de medicina baseada em evidências, cara, ele é o livro mais vendido do país sobre esse tema. Ele é um livro que tem lá nos comentários da Amazon, tem até leigo falando que leu o livro e adorou. O que me deixa muito feliz, Legal. porque é um livro de medicina, manual, esse é o nome, manual, que já assusta algum comprador, né? Um leigo vai comprar um manual para quê, né? Manual de medicina, né? Mas ainda assim, vendido para leigos e eles adoram. Então, lá no livro, eu explico como interpretar uma evidência científica numa linguagem. Como eu pensei em fazer, tanto para um primeiro-anista de medicina, como para um médico experiente. Uhum. Qual a diferença de um primeiro-anista e um leigo, né? Então, o leigo entende também, porque ele tem a mesma visão do primeiro-anista, para quem eu escrevi o livro também. Então, todo mundo consegue ler, entender o que eu estou falando, e dali até já melhorar a tua própria saúde, porque você não vai mais cair nessas picaretagens. Vai ter mais substrato para tomar uma decisão, para procurar um bom profissional, né? Legal, então eu vou pedir até para o Matheus, que está editando o podcast agora, aí achar lá na Amazon e deixar o link aqui na descrição para o pessoal. Doutor, obrigado pela sua presença, de verdade foi uma honra recebê-lo aqui, puta de um bate-papo maneiro. Mais pra frente a gente chama mais alguém aí pra trocar uma ideia, quem sabe o Silvio, a gente faz aqui um ano, uma outra junto, nós três. Bora lá. Pessoal, se inscreva aqui no canal, curta esse episódio, é muito importante pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Se você tá no Spotify, vá lá no YouTube e dá um likezinho, porque isso de fato ajuda, tá? Não é clichê, isso ajuda realmente. A plataforma do YouTube entende que o nosso conteúdo é importante e acaba encaminhando para mais pessoas, e como é um conteúdo super útil para a saúde pública mesmo, acho que a gente merece o seu like aqui para isso se difundir pela internet. No mais, nós nos vemos aí no próximo episódio e valeu, muito obrigado.